E aí, cara, você já se perguntou por que que esse efeito aqui funcionou melhor do que esse aqui? Ou por que que esse efeito aqui do Jurassic Park funcionou melhor do que esse efeito do Jurassic World? Ou até por que que esse efeito aqui do David Jones funciona melhor pra gente do que esse efeito aqui da She-Hulk? A gente cresceu assistindo filme, né? Eu cresci assistindo filme, cresci assistindo séries, essas coisas aí, assistindo desenhos animados. E a gente sempre viu os filmes com muita qualidade. Principalmente na década de 80, os filmes trabalhavam bastante com qualidade para poder trazer aquela qualidade pra gente. E aí, com o decorrer do tempo, a gente foi pensando que os filmes novos, os novos filmes de cinema, as novas séries de cinema, chegaram trazendo as coisas melhores pra gente, pra chegar ao ponto de a gente nem identificar mais o que era real ou o que era fictício. É isso que a gente pensava, né? Só que agora não é bem assim. E aí eu vou lhe dizer o motivo de por que não é desse jeito. Por que que a gente não ficou desse jeito? O que que aconteceu? Por que que os filmes, em vez de melhorar, ao invés de melhorar, os filmes nos efeitos especiais muitas vezes pioram? Quem acompanha os filmes da Marvel viu que ultimamente ela tem feito isso aí. Ela começou a piorar os efeitos especiais, além de piorar também o enredo, ela começou a piorar os efeitos especiais. Por muito tempo ela teve especiais muito bons, depois foi piorando esse efeito com os tempos. E eu vou lhe explicar todos os motivos e como eram feitos os efeitos especiais e por que que hoje está desse jeito. Por que que esse negócio está funcionando mais? O que está acontecendo? Mas quem acompanhou os filmes da década de 80, como o filme do Robocop, apesar de ter alguns efeitos que você pode criticar lá, mas na maioria das vezes os efeitos são muito bons, práticos, funcionam. Jurassic Park também. Quem assistiu a saga de Star Wars, quem pegou os filmes da década de 80, a galera que pegou os filmes da década de 80, sabe que existe muitos filmes com qualidade muito boa de efeitos especiais. Tem séries também muito boas também, séries mais antigas com efeitos especiais muito bons. Diga-se de passagem, a Família Dinossauro, né? A Família Dinossauro tem uns efeitos muito bons, onde eles usam animatrônica, que é uma coisa muito usada nos filmes antigos. Isso aí é o nosso primeiro módulo, animatrônica. Então o que que acontecia na animatrônica? Na animatrônica, por que que as imagens de animatrônica são tão boas? Porque realmente os personagens estão ali. Então, a pessoa está diretamente interagindo com aquele personagem que está lá, entendeu? Então, por exemplo, eu tô aqui contracenando, eu não tô fingindo que eu tô contracenando com alguém, eu tô contracenando com um ser que está ali, no caso um robô. Isso ali funciona muito bem, na Família Dinossauro funcionou muito bem por anos. Hoje você assistir Família Dinossauro, você ainda vai achar muito boa aqueles efeitos. E essa questão dos efeitos práticos, eles deixam o filme mais realista, porque o nosso cérebro ele não entra naquele ponto do Vale da Estranheza. O que é o Vale da Estranheza? O Vale da Estranheza é quando alguma coisa fica tão próximo do real, mas como ela não está totalmente realista, o seu cérebro leva ela para um ponto diferente. O seu cérebro, em vez de acreditar que ela é real, ele não sabe identificar se ela é real ou se ela é falsa. Então fica naquele Vale da Estranheza. Você consegue se achar estranho. Você não sabe dizer o porquê. O Jurassic Park, quem assistiu o Jurassic Park, os primeiros filmes, o efeito especial do Tiranossauro, quando ele está em cima do carro, que dali é muito bom e muito bonito de se ver, porque ali foi feito um robô realmente, um robô gigante. Vários dinossauros do Jurassic Park eram robôs mesmo gigantes ali, andando por ali, que estavam ali no cenário. E isso aí passa um realismo absurdo. Ainda hoje aquela cena do dinossauro ela é muito realista. Você olha para ela, você realmente imagina um dinossauro na cena, porque é real. Não que é real o dinossauro, não, tá entendendo? É real o dinossauro estar na cena. Então os filmes foram perdendo isso aí com o tempo, foram perdendo essa questão dos efeitos práticos, porque os efeitos digitais são mais, como é que eu vou dizer? Dá para fazer mais coisas impossíveis. Por exemplo, o Homem-Aranha, no Homem-Aranha 2, ele tem os efeitos práticos, a fantasia do Homem-Aranha é real, ele usa aquela fantasia várias vezes lá, e tem muitas vezes que aparece o bonecão mesmo CGI, quando vai fazer algumas cenas de ação, mas isso é legal, isso funciona naquele ambiente. Hoje em dia você faz isso, claro que você vai perceber o CGI, mas funciona mesmo assim. Então, tipo assim, o CGI ele é muito útil para você usar em cenas de ação, cenas que vai ter que ter um movimento rápido, cenas que vai precisar fazer uma coisa que seria impossível de fazer somente com efeito prático, né? Então você usa CGI. Nesse caso eu acho legal. Mas quando o pessoal começa a usar CGI em tudo, isso começa a ficar muito chato. No caso do CGI, é uma coisa que precisa, como eu falei, como eu citei aqui. Se você vai ter alguma coisa que vai ter uma ação muito rápida, um personagem igual o Homem-Aranha pulando de um prédio para outro, e às vezes você não vai conseguir fazer isso aí com pessoa, então sim, você vai usar o CGI. No caso do CGI bem feito, você vê que fica com qualidade. Homem de Ferro 1, por exemplo, o CGI do Homem de Ferro é muito bonito. Você vê aquela armadura, você imagina que aquela armadura é real, apesar do Homem de Ferro estar usando provavelmente só o capacete. Todo o resto era CGI, mas é muito boa. Já em Vingadores Ultimato, aquela armadura do Homem de Ferro toda tecnológica, de nanotecnologia, ela é até bonita, mas o CGI dela parece que a qualidade é menor do que o CGI do primeiro filme. E assim, a gente fica se perguntando, mas por quê? Se a gente tem a impressão
de que o filme vai melhorando com o tempo e que a gente vai chegar num nível de realismo absurdo, por que às vezes parece que isso vai para trás? Ao que me parece é que o CGI é muito mais caro do que fazer o efeito prático. E como o CGI é muito mais caro do que fazer o efeito prático, talvez tenha algum tipo de economia na hora de fazer o CGI e também de pressa na hora de fazer o CGI, né? Como se os artistas de CGI não tivessem o seu tempo para terminar o processo. E aí fica aquela coisa meio, parece que não está renderizado, parece que está, sei lá. Fica um negócio meio estranho. Então, ao que parece, é isso aí. Parece que é muito caro para se fazer e também exige mais tempo. E parece que o cinema hoje em dia não tem esse tempo para fazer. Sai um filme com 2 anos, 3 anos, coisa que os filmes antigos demoravam mais tempo para ser feito. E aí tem outra coisa também que melhorou bastantemente essa questão do personagem de CGI estar junto com o personagem real, que foi a questão da captura de movimento. Cara, com a captura de movimento o negócio melhorou, porque o David Jones, por exemplo, teve várias capturas de movimento ao longo dos anos, né? Mas não funcionaram tão bem quanto a do David Jones do Piratas do Caribe, que foi um marco do cinema. No David Jones, a captura de movimento foi excelente e o personagem funciona bem até hoje. Se você assistir Piratas do Caribe hoje, com o David Jones, você vai se impressionar com aquela computação gráfica. E o ideal daquilo dali é que o personagem tá junto com os atores, está contracenando com os atores. Isso ali deixa a coisa mais realista e o efeito muito bonito de se ver. No caso do David Jones, ficou perfeito. Os movimentos dos tentáculos, a expressão facial. David Jones, sempre que ele aparece, ele não tem muita cena de ação. Lembra que eu falei que geralmente você usa CGI em cena de ação? O David Jones é um caso diferente. Ele não tá lutando, geralmente você vê ele na conversa mesmo. São cenas que ele tá mais parado. E mesmo assim o realismo da cena fica muito bom. Então ela não precisa te enganar com a velocidade da cena. O próprio CGI do David Jones é muito bom. Então ali foi feito com captura de movimento, capturando os movimentos do ator e colocando os efeitos especiais em cima, e ficou nota 10. Avatar também é um exemplo disso, de captura de movimento muito boa, porque você captura o movimento do ator, ele está contracenando com o outro ator, mas você joga os efeitos especiais em cima, dá tempo para o artista trabalhar e aí fica um negócio bonito. Já hoje em dia, já há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, a gente teve a série da She-Hulk, que foi realmente um fracasso de CGI, meu Deus. Cara, aquela série da She-Hulk é horrível. Não estou dizendo que a She-Hulk é horrível. Não, a She-Hulk é um personagem que eu queria ver, mas daquele jeito ficou muito feio. Ai, cara, tudo ficou feio na She-Hulk. O Abominável ficou horrível. Botaram umas coisas a mais no Abominável, mas ficou horrível. O efeito da She-Hulk era muito ruim. Então os efeitos práticos, eles sempre vão funcionar melhor do que os efeitos CGI por ocasião do personagem estar contracenando com a pessoa. Então ali tem os dois personagens juntos. Então os efeitos de animatrônica, eles funcionam muito bem, porque ali você não precisa simular luz, você não precisa simular nada. Tudo está acontecendo ali real. Isso é muito bom. Já o efeito de CGI, ele funciona bem quando o personagem está, de fato, contracenando com o outro. E aí você só coloca só aquela maquiagem de CGI por cima. Fica muito bom, mas tem que ser bem trabalhado. Na She-Hulk, parece que não acabou, o efeito não ficou acabado. E aí gera aquele vale da estranheza que eu comentei com vocês no começo. Então você tem filmes muito bons, eu vou citar aqui, ó, Robocop. Os efeitos de Robocop, da animatrônica de Robocop, é muito bom. A maquiagem do Robocop, quando ele tá sem aquele capacete, é ótimo. Tem algumas cenas, claro, que você vai olhar que você vai falar, não, isso aqui tá muito feio. Mas mesmo assim funciona. Exterminador do Futuro também, quando ele tira aquele braço, é o braço robótico lá. Quando ele tá no Exterminador do Futuro 1, muitas vezes tem aquele bonecão dele lá. Aquilo ali você percebe. Hoje, quando eu era criança eu não percebi, mas hoje em dia você percebe. Mas mesmo assim, ele ainda deixa aquele tom sinistro de que é um robô. Então funciona. Star Wars, quando foi lançada a primeira vez Star Wars, quando não tinha aqueles efeitos de CGI, né? O primeiro lançamento de Star Wars, da primeira trilogia, foi muito bom, cara. Até hoje, se você assistir Star Wars, você vai ver que os efeitos são muito bons. Ali tem tudo de animatrônica e fica funcionando legal. A série The Walking Dead, por exemplo, ela tem 2 exemplos disso. A série The Walking Dead, quando ela faz os efeitos práticos, que é os efeitos de maquiagem e tudo, uma tela verde ali só para esconder alguma parte do corpo de alguém, fica muito bom. Então os zumbis de The Walking Dead, eles são muito realistas. Por quê? Porque são seres que estão ali reais, pessoas que estão ali reais, e feita maquiagem, só isso. Então é muito bom. Mas quando The Walking Dead tenta usar CGI, aí dá nisso aí, ó, dá nesse negócio aí. Entendeu? Então fica muito feio quando eles tentam usar CGI, porque não foi usado de maneira legal, entendeu? O artista não trabalhou, talvez não quiser gastar dinheiro com CGI, fica muito feio. Em Jurassic Park, Parque dos Dinossauros, a gente vê também isso aí, é muito bom. A questão do uso da animatrônica, certo? Que é muito legal, como eu já falei. Os primeiros filmes do Alien, cara, aqueles filmes são sinistros.
Porque como são feitos também de efeitos práticos, você tem a impressão que aquele ser tá ali. Isso aí é muito bom, cara, para poder fazer os efeitos ficarem realistas e para poder convencer a gente. Daí do CGI, a gente tem Homem-Aranha, que foi muito bom, Homem-Aranha 2 principalmente, cara, o filme do Homem-Aranha 2 é muito bom. E o fato de o ator estar vestido a roupa é muito legal. Isso aí também é muito bom. As cenas que ele aparece vestido mesmo na roupa, isso ali não tem igual. Já hoje em dia, a Marvel faz diferente. Ela pega o Tom Holland, por exemplo, que sabe fazer vários malabarismos, sabe pular, sabe fazer não sei o quê, e em vez de aproveitar o Tom Holland fazendo malabarismo com a roupa, e usa CGI. Sendo que não precisa, cara. O Homem-Aranha não precisa de CGI, cara. Ainda mais o Tom Holland, que ele sabe fazer todas essas manobras aí. Não precisa de CGI. Não precisa de CGI. Você pode botar um CGI em algumas cenas. Beleza, eu sei que precisa. Mas, cara, na extensão de todo o filme, você usar CGI e tela verde, cara, pelo amor de Deus, né? E aí, ao longo dos anos, a gente viu vários mau usos do CGI. Né? Você tem o Escorpião Rei lá, que foi ridículo quando entrou. E você tem várias outras coisas que vai piorando o CGI. Você vai falando, cara, será que é muito bom o CGI? Será que é ruim o CGI? Então você fica nessa coisa, cara, prefiro o mais natural. Cara, Matrix usou CGI de uma maneira espetacular, cara. O Matrix CGI tem muito bonecão. Você olha que tem muito bonecão, mas funciona. Agora eu não sei te explicar por que funciona o Matrix, mas o Matrix funciona o CGI. E Matrix também foi outro marco, né, na história do cinema. Até então, esses efeitos de câmera lenta não tinha, mas depois do Matrix funcionou. Então, tem alguns filmes que eles trabalham nos efeitos especiais de uma forma que eles viram o marco zero daquele efeito pro restante da vida no cinema. Matrix, o David Jones, né? Avatar também. E graças a isso ficou muito bom assistir outros filmes com efeitos especiais de captura de movimento e CGI. No caso, Planeta dos Macacos, A Origem, que é muito bom também. A série do Planeta dos Macacos é muito boa. Mas isso faz a gente pensar que daqui pro futuro a gente vai estar vendo filmes melhores. E na verdade nem sempre é assim, né? A gente tá indo pro filme do Homem-Aranha agora, saiu o último trailer do Homem-Aranha agora e a gente já vê que tem alguns CGIs lá, apesar das cenas estar muito bonitas, os cortes estão muito parecidos com os quadrinhos, mas tem alguns CGI que não precisava, e tem CGI também que já tá pecando um pouco no trailer, né? Mas trailer, é como o pessoal diz, treino é treino e jogo é jogo. O trailer não é o filme vai ser depois bem acabado e geralmente a Sony não me decepciona. Geralmente os filmes do Homem-Aranha não me decepcionam, então eu tô empolgado pra isso. Eu tenho certeza que teve algum filme que você assistiu, que você olhou, que você tava assistindo o filme, tava bom, quando entrou aquele CGI cagado, eu não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui no YouTube. Aí você viu que o filme, quando entrou aquele CGI de baixa qualidade, você até destoou do filme, até parece que a história não destoou da história. Assim, você tá assistindo o filme, você tá acreditando naquele filme, você tá comprando aquela ideia, e de repente vem um CGI ruim, e você parece que a ideia vai embora, parece que você percebe que você está assistindo o filme, né? E isso é ruim. É ruim quando você está assistindo o filme e percebe que está assistindo o filme. Não estou dizendo que você não sabe, mas estou dizendo que você quer estar imerso naquela história. Você não quer perceber que passou o começo, meio e fim. Você quer apenas assistir, chegar no final e falar, cara, o filme foi muito bom. E aí quando você percebe esses CGIs mal feitos, o filme parece que perde um pouco da magia. Comenta pra mim aí qual filme que você assistiu que você achou que o CGI ou os efeitos especiais estavam muito ruins e acabou tirando um pouquinho da sua experiência de assistir o filme. É isso aí, se inscreve no canal e é nóis, fui!